Olá, eu sou o Kennedy Júnior e hoje nós vamos discutir sobre 3 assuntos, 3 temas importantes para a nossa cidade. Mobilidade urbana, empregabilidade e geração de renda. E para isso, eu trouxe para conversar hoje o nosso engenheiro e amigo Eduardo Davi, né, que vai falar um pouquinho mais sobre essa história. Prazer, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, compartilhando um pouco dessa experiência. Vou ler brevemente aqui o seu currículo, né? Ele é formado pela UFJF, em engenharia. Logo depois foi formado como engenheiro de transporte, né? Fez um doutorado na COP da UFRJ e fez um pós-doutorado na Alemanha, em IFW, em Dresden. E ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto aqui para a gente. Tá. Muito obrigado. Está participando aqui. Eu morei em Juiz de Fora há muitos anos. Trabalhei na rede ferroviária aqui por mais de 10 anos. Depois eu fui para o Rio. E durante muitos anos eu não acreditava na levitação magnética, porque eu achava que a roda Deus fez muita coisa para a humanidade e ainda ia ter que fazer muito mais. Aí na tentativa de provar que não precisava de roda, eu descobri que a roda realmente é dispensável. Interessante. É possível a gente levitar, andar de trem levitando. Maravilha, então já vamos iniciar para a primeira pergunta, então, para você já ilustrar um pouco mais isso. O trem, o primeiro modelo para Juiz de Fora seria ligar a zona norte ao centro, né? Eu queria saber quanto tempo levaria isso, né, esse transporte, como seria feita a parte estrutural, um pouco mais dessa ilustração, um pouco mais técnica mesmo para a gente, para ilustrar isso. E por que essa iniciativa é viável aqui para Juiz de Fora? O que faz ela viável? E aí depois eu queria que você falasse um pouquinho da ilustração, porque foi você que escolheu as cidades, né, do Brasil. Uhum. Você mora na Alemanha já há alguns anos, e escolheu Juiz de Fora como uma das cidades viáveis. Juiz de Fora, Londrina e Petrópolis. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse troféu aqui, ele é um troféu que eu ganhei um prêmio no maior evento rodoferroviário no Brasil. Ele é realizado em São Paulo anualmente, esse daqui é a 24ª edição, foi de 2018, e ele é patrocinado pela Associação Nacional de Transporte Público, Sob Trilhos, e a CBTU, Companhia Brasileira de Transporte Urbano. Então ele é um conglomerado de especialistas que todo ano discute a questão rodoferroviária. Então, no ano de 2017, eu apresentei 10 cidades viáveis, onde o trem poderia ser viável. Eu fiquei em segundo lugar. No ano seguinte, eu escolhi quais são as cidades piloto, do projeto piloto. Aí incluí Juiz de Fora, Petrópolis e Londrina. Petrópolis é a cidade mais difícil de se fazer, porque é montanhosa, a população é 300 mil habitantes. Londrina é uma cidade intermediária. E Juiz de Fora é a cidade mais fácil de ser feito isso. Olha que legal. Então, por essa razão, a rentabilidade de Juiz de Fora é que dá maior. E como é que esse projeto ia ser feito? Ele parte do princípio seguinte: nós não vamos investir e desapropriar nada. Nós vamos aproveitar o espaço aéreo que existe sobre rodovias e ferrovias. A ferrovia que chegou em Juiz de Fora em 1875, né, ela está aqui há mais 155 anos, ela é do governo, era a Estrada de Ferro Dom Pedro II. E ela, quando ele chegou aqui, ela é graças a um grande empreendedor de Juiz de Fora, Mariano Procópio. Por isso que a nossa quilômetro zero dessa trem de levitação, ele sai exatamente da estação de Mariano Procópio, em frente ao Museu Mariano Procópio, porque a gente está querendo resgatar Juiz de Fora, a história de Juiz de Fora, a tradição que tinha em Juiz de Fora. Juiz de Fora foi a Manchester Mineira de muitos anos. Ela aqui foi a primeira usina hidrelétrica, primeira usina, que é a primeira fábrica de tecido que usou energia elétrica. Então é o seguinte, ela tem um pioneirismo que se perdeu, mas pode ser resgatado. Até lembra o que eu te falei? Nada impede que você, que
seja o nosso novo Mariano Procópio do século XXI. Trazendo boas referências para a cidade. Não tem nenhuma lei que proíbe isso. Claro. Você fala assim, ó, é proibido ele ser o novo Mariano Procópio, não tem nada. Então, Serei é o seguinte, o Kennedy de Juiz de então, Fora. o Kennedy de Juiz de Fora vai ser o novo, por isso. porque não pode isso? Claro. Pode. Então é o seguinte, você não quis falar, mas é o seguinte, eu formei em 1973. Então eu estou fazendo 47 anos de formado. Então é muito tempo, muita experiência de vida. Então, eu moro na Europa há mais de 12 anos, eu fui estudar lá a parte de levitação magnética, me aperfeiçoar nisso, acabei ficando morando pela Europa, então eu acredito que eu possa ajudar mais o Brasil, Juiz de Fora e outras cidades brasileiras, estando lá fora do que aqui. Porque hoje, graças à internet, né, a gente pode conversar aí e aprender coisas como se tivesse... O que a internet fez foi acabar com as distâncias físicas. Então, é perfeitamente possível você fazer um trem que vai sair de Mariana, vai sair da estação aqui no centro da cidade, né, na Praça da Estação, e vai até Benfica em 12, 13 minutos. Uau. Quem anda de ônibus e tem que pegar o ônibus na Getúlio Vargas, uma pessoa que trabalha na loja, no comércio, às vezes ganha 2 salários mínimos e depende de ganhar comissão sobre venda, trabalhou o dia inteiro em pé. Ele vai pegar o ônibus, eu sei porque eu fiz isso. Ele vai pegar o ônibus 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, ele vai levar 1h30 para chegar na casa dele. De manhã é a mesma sofrimento. Se ele for de levitação magnética, pelo mesmo preço, ele vai fazer esse trajeto em 15 minutos, 13 minutos. Sensacional. E ele vai o seguinte, e agora como é que é possível isso? Porque esse trem, ele vai ocupar o espaço aéreo em cima da MRS, da ferrovia. O que foi concedido para a iniciativa privada foi a operação ferroviária de carga. O espaço aéreo é público. A ferrovia ela comprou a concessão para operar os trens. O espaço aéreo é de todos os brasileiros, de todo cidadão de Juiz de Fora. Esse espaço aéreo não foi vendido. E que a gente vai ocupar é o espaço aéreo que tem em cima das rodovias, em cima da ferrovia, e o trem é todo coberto de painel solar. O que acontece? Enquanto tiver sol, a gente vai ter energia. O dia que o sol acabar, realmente não tem mais jeito. Mas enquanto tiver sol, o trem vai andar com energia e o trem só consome 15 a 20% da energia gerada. 80% é para ser vendida. E pode ser armazenada também, Ela pode né? ser armazenada, inclusive tem várias técnicas de armazenagem, nós estávamos conversando hoje isso no almoço, porque às vezes você vale a pena vender a energia na hora que ela é mais cara. Quando chega depois de 8 horas da noite, todo mundo está demandando, você deve guardar essa energia durante o dia e vender quando ela é mais cara. Interessante. Então você pode, o projeto ele é viável a ponto de que você não precisa de recurso público nenhum. Todo investimento é privado. Eu vou entrar nessas perguntas, vocês já estão entrando. Mas uma coisa que eu gostaria de explorar um pouquinho mais é sobre o armazenamento de energia. Né? Uhum. Ele vai se dar, o trem, o eletromagnetismo ele funciona através da energia. E eu gostaria que você falasse um pouco da segurança disso, né? Como isso é seguro, pode ser seguro. E também já entrar na questão de geração de renda. Como é que a gente consegue trazer renda com esse projeto para a cidade de Juiz de Fora? Tá. Bom, o projeto é o seguinte, esse é um projeto que ele está funcionando. Qualquer pessoa que tenha dinheiro, né? Claro, se não tiver dinheiro não pode fazer nada, mas quem tem dinheiro pode comprar uma passagem de São Paulo, Rio, e ir até Xangai, e vai andar num trem desse que existe na China desde 2002, que já tem 18 anos que ele está operando, e ele faz 450 km por hora. Está lá, a pessoa desce no aeroporto e anda no trem. É mais do que o trem-bala, né? Mais que o trem-bala, 450 km por hora. A China está fazendo um trem para 600 km por hora. Eu estive lá em 2017 visitando as fábricas chinesas, 2 fábricas chinesas. Então ele é uma tecnologia que já existe, nós não estamos inventando a roda. Aliás, não tem nem roda, a gente não está inventando nada, a gente está
adaptando a uma tecnologia que já existe para uma realidade brasileira. Não existe nenhum trem que anda coberto da linha de painel solar. Não tem nenhum trem no mundo que anda aproveitando um segundo andar de uma linha ferroviária. Você tem uma linha ferroviária de carga e uma linha ferroviária de levitação magnética de passageiro. Não tem no mundo isso. Vai ser, Juiz de Fora pode ter esse pioneirismo. Não há lei nenhuma que impeça falar assim, é proibido o brasileiro e o cara e a população de Juiz de Fora ter um trem disso. Não existe essa lei. Nada impede de que isso acontecer. Basta o quê? Basta o que você é, ser político. Entendeu? É por isso que o papel do político é importante. O político ele dá o apoio político. Porque tem muito dinheiro no mundo correndo atrás de projetos rentáveis. De bons investimentos, né? Tem muito dinheiro procurando projetos. O Brasil está numa situação aparentemente complexa, mas ele está numa situação até muito favorável, porque o dólar está alto. O dólar está chegando a 6. O dólar, eu acho que no governo Bolsonaro vai chegar a 7-1. Vai ser outra vergonha, vai ser outro 7-1. Vai chegar em 7-1. Segunda derrota do brasileiro. E então, isso daí parece que é ruim, mas é bom, porque viabiliza o produto brasileiro. Outra questão, como o juro da Selic está baixo, a pessoa está procurando investimentos que sejam rentáveis. E esse passa a ser um investimento rentável. Então, eu acredito que não deve haver falta de recurso. Existe a tecnologia. Eu trabalhei no projeto da COP, o projeto laço da COP, do Maglev Cobra, o trem foi feito todo de fibra, de vidro e fibra de carbono. Então a gente pode fabricar o trem aqui no Brasil, com design brasileiro. E esse recurso ele vem de onde? Assim, esse recurso alocado, ele vem de investidores, o governo paga alguma coisa? Como é que seria? Seria uma parceria? Não vai ser preciso, até o Guedes fala muito dos ministros gastadores. Não precisa de ministro gastador, nem furar teto. É financiamento, pode ser banco público, banco privado. Financiamento, é um negócio, esse é um negócio rentável. Então é zero investimentos de governo. Não há necessidade de você tirar recurso público da prefeitura, do estado, do governo federal para aplicar no projeto. Entendeu? O que o governo tem que fazer é falar o seguinte, eu quero esse projeto. Eu quero o projeto por quê? Eu quero beneficiar aquela pessoa que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, que mora lá na Zona Norte, que mora em Benfica, que mora em Nova Era e que trabalha o dia inteiro em pé e quer ir mais cedo para casa. Isso é que nós queremos beneficiar. O político está de falar isso, eu quero beneficiar essa pessoa. Tem que ser um dos grandes focos políticos. Esse é o foco. Então é o seguinte, por que essa pessoa que trabalhou o dia inteiro precisa sofrer tanto? Se eu tenho um espaço aéreo em cima da ferrovia, que é um espaço aéreo público. E uma coisa que você falou é muito interessante, eu percebo que esse projeto é muito mais de vontade política do que desprendimentos financeiros. Exatamente. Porque, como você falou, bons financiadores no mundo inteiro, creio eu, procuram bons projetos. E no Brasil seria pioneiro, né? Seria algo incrível. Quando eu trabalhei na rede, eu fui superintendente de planejamento da rede. Eu fui 3 vezes lá em Washington, na época da rede, negociar contratos de financiamento da rede. É claro que as pessoas não estão mais lá, são outras pessoas, mas a matemática financeira é a mesma, entendeu? A matemática financeira de 20 anos atrás é a mesma de hoje. Então, o discurso econômico é o mesmo, entendeu? O investidor quer rentabilidade. E hoje o investidor está tendo muito pouca rentabilidade. As aplicações, por causa do juro baixo, não estão valendo a pena. Então, esse projeto, ele atende essa necessidade do investidor. E ele beneficia a população na questão da segurança e na questão do maior conforto. E também gera emprego, porque as nossas estações todas, aqui nesse trecho, são 5 estações, né? A extremidade dessas são 6 estações. A gente teria estação, vamos começar, de Juiz de Fora, depois você vai, no centro de Juiz de Fora, depois você tem Mariano Procópio, depois ele faz uma parada na rodoviária. A pessoa, para ir para a rodoviária hoje, para você ir de táxi, é R$20. Entendeu? R$20.
Se você for de trem, você vai pagar o mesmo preço da passagem e vai muito mais rápido. Aí depois você tem Francisco Bernardino, a outra você vai parar lá já chegou, de Francisco Bernardino, você vai chegar no Jockey ou Nova Era, naquela região. E a outra estação final seria Benfica, já entrando ali em Benfica, naquele desvio que vai para o Distrito Industrial. Então, o que você vai ter? Todas essas estações são estações shopping. São estações shopping. Então, o trem passa, ele fica no último andar, e pelo 2 ou 3 andares, você tem 2 andares de estacionamento e um andar de shopping. Então, a pessoa sempre passa pelo shopping. É claro que ele vai sempre descer pela extremidade e andar na metade do shopping, porque se você faz uma pessoa não andar de frente da loja, como é que ele vai comprar? Então, a gente força o passageiro sempre a andar em frente às lojas. Então, outra coisa, o trem, quando você entra numa porta e sai pela outra, você nunca sai pela mesma porta. Estilo Roberto Carlos, né? Isso é uma coisa inovadora, porque é o seguinte, quando todas as cidades do mundo, eu conheço cidades do mundo inteiro, quase muitas cidades do mundo, então é o seguinte, o metrô é como no Rio, em São Paulo, você quer entrar no trem, mas tem gente querendo sair. O nosso caso não vai ser isso, você sempre vai entrar pelo centro e vai descer pelas laterais. Interessante. Então, nunca vai ter uma pessoa querendo entrar. Então, isso faz o seguinte, dentro do trem, as pessoas já vão se dirigindo para a porta da saída. E vai deixando sempre a entrada livre. Isso acontece que a gente ganha 25% no tempo de parada. Uau. Gestão inteligente. É uma coisa só o layout, entendeu? E outra coisa, as nossas estações são todas padronizadas. O arquiteto pode fazer o que quiser, menos mudar o desenho da estação. O resto ele pode fazer qualquer coisa. Ele não pode mudar a concepção operacional, pode mudar a fachada, isso ele pode criar à vontade. Mas então, o que acontece? Nos metrôs, geralmente, eles fazem um concurso e contratam arquitetos que cada um pensa da sua maneira. Então, todas as estações são diferentes uma da outra. Isso aumenta o custo. Nossas estações vão ser todas padronizadas. Então, a montagem toda também é feita com operário local. Quer dizer, aqui em Juiz de Fora nós vamos trabalhar com operários de Juiz de Fora. O pedreiro é de Juiz de Fora. Então toda mão de obra. Toda mão de obra local. As empresas que vão construir vão ser empresas locais. Quem vai fazer o trabalho de sondagem são empresas de sondagem local. Quem vai fazer a parte de montagem da estrutura metálica são empresas de estrutura metálica local. E a gente vai fornecer o projeto, entendeu? Então, ele gera emprego na construção, gera emprego nas pessoas que vão trabalhar no shopping. E a pessoa, no caso aqui, quem mora lá na Zona Norte, ele vai ter pelo menos 2 horas a mais por dia que ele pode usar para tomar cerveja, né? Ele pode estudar, pode namorar. Então, é o seguinte, a pessoa vai usar essas 2 horas de maneira produtiva. Às vezes, no próprio shopping tem uma escola. Entendeu? Interessante. Então, na verdade, quando falam que tempo é dinheiro, a gente está invertendo essa lógica e dando tempo de vida para as pessoas aproveitarem melhor a sua vida. Porque uma coisa muito comum, eu até estava falando, fui fazer uma palestra na área médica, eu estava falando, nosso projeto é melhor que o projeto médico de saúde. Porque as pessoas querem aumentar a vida útil. Então, se a pessoa, por exemplo, a vida útil brasileira, a idade média é 75 anos. Aí fala assim, não, nós vamos investir para ser 85 anos. Mas o que adianta você viver, às vezes, vai passar para 100 anos. Você está... Que graça que tem. É bom você ter tempo quando você é jovem. Entendeu? Depois você está velho, esse tempo não tem muito valor. O que você vai fazer? Você já perdeu muita da sua produtividade. Eu sinto que, na verdade, os jovens ficam num dimo, né? Ou tem tempo e não tem dinheiro, ou tem dinheiro e não tem tempo. Então a gente vai dar tempo. Exatamente. Interessantíssimo. Bom, cara, foi maravilhoso essa nossa conversa. O intuito era ser mais ilustrativa mesmo. A gente vai ter lá nas nossas redes sociais também falando um pouco mais sobre esse projeto. Eu estou oficialmente como representante desse projeto aqui em Juiz de Fora, né? Sou candidato a vereador aqui por essa cidade e pretendo trazer como uma das principais bandeiras essa empreitada para já ser iniciada em 2021. Nosso gás está total para essa iniciativa.
E aí vamos gerar renda, vamos gerar empregos na cidade, vamos trazer inovação para a cidade e também trazer qualidade de vida para as pessoas. Então, Eduardo, muito obrigado por essa oportunidade. Sei que você veio de longe só para conceder essa entrevista. Fica aí também a nossa ilustração do trem. E vamos fazer Juiz de Fora seguir novamente, né? Muito obrigado, cara. Boa noite. Boa noite.